O senhor acha que isso se deve à falta de estudo? Porque se vocês estão aí, vocês estão informando pra gente, por que a gente não aprende nos terreiros de Umbanda? Será que é porque não existe essa comunicação, só existe o trabalho? Existem muitos que têm estudo, sim, senhor. E eu tenho que respeitar. Mas existem muitos que são muito ego. Muita vaidade. Eu trabalho com meia-noite, e sou só eu que trabalho com meia-noite, só outra mentirosa. É aí que começa a bagunça. Existe desunião, até você é da linha dos brancos lá, né? Existe desunião até dentro da sua linha. Imagina a Umbanda que não tem o código. Nossa. O código da Umbanda está no hino da Umbanda. Se prestar atenção no que é um hino da Umbanda fala, é o que é para fazer. Mas muito mesmo, mais da metade. Faz exatamente o contrário. Vai seguir pela vaidade, pelo ego. Agora... Se nós estamos ouvindo desse jeito, se a gente não fala, não entende, sei que muitos, eu entendo a necessidade de descansar as vistas, porque nessa terra que pouca gente gosta de estudar, muito pouca gente gosta de ler. São poucos que são iluminados, pouco, em alguma coisa. Cada esses livros que vocês leem nos brancos, esses espíritos, essas coisas, vê quem é que lê. É mais ler novelinha do que prestar atenção no que é certo. Uma coisa que vocês fazem muito bem é o tal do evangelho. Pede para eles fazerem evangelho. Faz nada. É o raio da casca, da craca, fala mal da quiumba, fala mal dos espíritos que foi até. Não, eu me compadeço de todo mundo. E até aquela quiumba craquenta que a gente está desencravando da pessoa, feito uma chaga pustulenta, ela ainda vai ser uma coisa melhor. Tudo nessa vida evolui. Tenha respeito. Então, quando você trata a quiumba como se fosse qualquer lixo, lembre que um dia tu pode ter sido esse lixo. E na próxima evolução tu pode vir sem braço, sem perna, que aí você não vai conseguir nem maltratar ninguém. É justiça. É aí que entra a linha do eixo de lei. Eu não sou nervoso. Então, a intenção e o amor que eles colocam no trabalho, os nossos queridos umbandistas, dentro do ritual, faz com que também as entidades que trabalham com eles também demonstrem esse amor, não só pelos consulentes, pelas pessoas que estão ali a consultar, mas também um amor que mantém a saúde física. Não é? E se refortalece o corpo também. Se refortalece, porque às vezes o médium ele tá fraquinho, mas às vezes vai tomar um vinho, aquele vinho vai dar mais força, porque sabe que vinho traz vida, né, filho? Tomada na quantidade certa, o vinho traz vida. Duas coisas que foram deixadas para vocês na terra, e que são muito boas, é o vinho e o azeite. Se fizer um bom uso do azeite, bom uso do vinho, o coração vai estar sempre bom. Agora eu queria tratar de um assunto que é interessante também, o pai Joaquim, que o senhor está aí no mundo espiritual, o senhor está vendo como é que está funcionando. Tem gente que acha que na incorporação o senhor tira o espírito do Fernando de dentro do cavalo, de dentro do corpo, e aí o senhor entra aí dentro. É assim que funciona? Como é que funciona? Mentira. Muitos pensam assim, que a incorporação tirar uma coisa de dentro para entrar. Isso chama possessão. E mesmo assim, a possessão comunga com os dois, que você não pode tirar o espírito vivo de um lugar. O único momento que o espírito repousa e que pode até sofrer algum tipo de possessão de noite, às vezes é quando a alma vai fazer suas viagens, mas ainda está ligado no corpo. Tá sabendo. Quando a alma solta do corpo é porque morreu. Morreu. Aí já não tem mais jeito. Mas não quero ver caboclo incorporar no corpo frio. Mas assim, nós envolve todo o corpo dele, os dois outros corpos. O corpo físico e o corpo mental, aí nós vamos trabalhar. E ele fica em passividade. Quando o médium é muito tranquilo,
o trabalho pode ser feito assim. Às vezes o médio espiritado a gente não consegue tomar completamente. Existe muitos esses tipos de corporação. Tem gente que vai enxergar, tem gente que não vai enxergar, tem gente que vai ficar consciente, tem gente que não vai ficar consciente. Eu vou lhe falar a quantidade de pessoas que é inconsciente de verdade. 10%, talvez, até menos. Porque muitos pais de santo, muitos, vão estar lá na frente do terreiro e falar assim, eu sou inconsciente, e é mentira. É mentira. Ele está mentindo, ele está fazendo isso para dar credibilidade, para dar crédito no trabalho dele. Porque o pai de santo muitas vezes é orgulhoso. Vai falar assim, eu sou inconsciente, é mentira. Eita. Qual é o pecado de falar assim, eu trabalho 50%, metá. Para falar que e porque às vezes o pai de santo quer falar umas coisas, e ele bota o guia para falar. Mentira, filho, é ele falando. Isso aqui é uma crítica. Já que é para criticar, ele está falando a verdade. É mentira. Aí fala assim, aquele cavalo que veio do candomblé, porque ele cortou cabeça, pintou e passou tudo no corpo, agora ele é inconsciente. É mentira, filho. A irradiação de orixá é mais forte. A irradiação de orixá é de perder as estribeiras. Se você vê meu cavalo com orixá, o corpo treme, sua, baba, faz coisa muito forte. Mas a irradiação de orixá é para limpeza sem consulta. O orixá não fala. O orixá vem dançar e limpar. E daqui a pouco tempo, ele não tem que ficar muito tempo na Terra. É só uma radiação muito forte. É como um X. Você funciona assim, numa energia, e depois, de repente, vem um clarão muito grande em cima do seu, você treme. E muitas vezes, nessa tremedeira, até em êxtase mesmo que a pessoa vai entrar. Aí ela não tem tempo nem de pensar. E o orixá não fala, então é zóio para trás, é babeira, é todas essas coisas, mas é o orixá. Agora, falar que eu mexi com o pai de santo, todos os pais de santo, é inconsciente, é a grande mentira que eu posso dizer para você que acontece muitas vezes. Ruins são as pessoas que fazem isso. Mas é assim, para a pessoa que está de fora, não importa se a pessoa é consciente ou inconsciente. Ela vai receber do mesmo jeito a sua caridade. A entidade que está lá com a intenção de trabalhar, ela entende também as fraquezas dos seus cavalos. E uma das grandes fraquezas do cavalo de Umbanda é a vaidade. Então a entidade entende, ela vai até usar, e ela vai passar o seu passe, seu conforto e sua palavra de paz para as pessoas que vêm buscar. Não vai perturbar o nosso trabalho. Vai perturbar o trabalho quando não há um pai de santo muito ruim dizendo que está incorporado com alguém e começa a se truvar junto com outra mulher. Quando é aquela mulher que está dizendo que está com a pombagira, ela começa a truvar com outro homem. Aí vai perturbar. Aí vai virar obsessão. Depois ela pega e larga as entidades, quando começam a fazer coisa que não é bom, as entidades largam e a pessoa vai procurar os crentes. Aí os crentes vão criticar a Umbanda. Com razão. O verdadeiro médium trabalha na Umbanda e morre na Umbanda. Verdadeiro médium de Umbanda trabalha na Umbanda e morre na Umbanda. Mas daí seria quase que dizer que é uma obrigação, mesmo que ele tenha mudado de ideia. O senhor fala então que o médium de Umbanda, porque ele entrou lá, é mais ou menos que tipo uma missão, um plano de vida que já foi traçado desde o mundo espiritual antes da encarnação. Por isso. Filho. Não é que ele não pode mudar de ideia. Ele pode virar o que ele quiser, ele pode virar um budista. Mas o verdadeiro médium de Umbanda, e quando ele encontra a Umbanda, ele vai ficar na Umbanda. As pessoas podem passar por muitos lugares e se encontrar no lugar certo. Não é o que eu estou falando para você. O verdadeiro.
É como o médio, existe umas outra religião que mexe com coisa de Umbanda também, de outros países vizinhos, até mais distante. Aquele médio que se afina com aquela energia, ele vai ficar naquela energia. O hipócrita, o fingidor, o mentiroso, aquele que quer se aproveitar, o aproveitador, né? O interesseiro, o farso, o bagunceiro, ele não pode ficar na Umbanda. Ele tem que se depurar. Mas às vezes é a Umbanda que vai dar a santa mesinha do tombo dele, para ele se enxergar. A Umbanda é um caminho árduo. Umbanda é um caminho árduo. Seria um caminho árduo porque as entidades são as entidades que estão mais próximas de nós ou que trabalha com uma certa energia que tem maior facilidade de entender-nos e daí já aplica a correção ali mesmo? A Umbanda não pede duas vezes, não pensa duas vezes para poder botar a ordem na coisa, né, filho? Ela faz, se o médium está errado, o médium leva o castigo. Se a pessoa está errada, ela é aplicado na linha, o Exu que vai trabalhar nessa linhagem de cobrança, é mais forte na Umbanda. Na Umbanda é mais forte. Já os 6 que são mais purificados, vocês dependem da vida. A Umbanda acelera os processos. O senhor quer dizer o que com mais purificado? Porque vocês são mais de estudo, menos mexer com coisa de ritualização. Tá. Não carece de uma vela. Tá. Mas coloca uma flor. Eu, nego velho, falo pra você. A parte do 6 está certa. E a parte da Umbanda, às vezes, tem muito exagero. Tinha que encontrar o termo. Menos fumaça, menos barulho, menos silêncio, menos... Tinha que contar uma coisa do meio. Porque o ser humano gosta disso. Mas é o que eu te digo. O verdadeiro médio de Umbanda vai ficar no Umbanda. O verdadeiro médio de mesa branca vai ficar na mesa branca. Os verdadeiros, que os que for falso vai sair. É feito uma limpeza. Mas então o senhor está dizendo que nós fomos criados puros já e perfeitos? Vocês foram criados puros e perfeitos, mas por ansiar e separar o bem do mal, vocês comeram a maçã, adquiriram conhecimentos. Com esses conhecimentos usaram a lâmpada. Foi preciso que você entrasse num processo de provação até o momento em que você diga, é mesmo, olha que idiota, é através do conhecimento que cada vez eu me sujo mais. Então eu vou parar de acreditar nas coisas deste mundo, porque aí eu estarei me limpando. Processo de reencarnações para elevação. Lembra que nós estudou da outra vez que você veio, a questão da pergunta de 14 do livro do Espírito? Sim, Que é a pergunta 14? Não, 9. Deus existe, não pense mais nada. Mas então, tipo, conhecer a ciência espiritual e material é ilusão? Sim. Tipo Maia, que o senhor Moço, a última vez que você veio aqui, nessa terra, não aqui na nossa casa, nessa terra, na última encarnação, a coisa mais importante era você aprender a andar de cavalo, a dirigir sarrete. Se você tivesse essa mesma, tem mais, você aprendeu uma coisa importante, usar sanguessuga para tirar o sangue do seu corpo para purificar e você melhorar de doenças. Nossa, era médico então. Não, moço, isso era cultura zelal. Você não precisava ser médico. Aí eu lhe pergunto, de que serve essa cultura agora? Não serve de nada. Tá certo. E vamos melhor. Seu pai, sua mãe, seu avô tiveram outras culturas. Se eles continuarem fixos na mesma verdade, será que eles conseguem viver hoje? Você fala dessa encarnação, da outra? Sim, estou falando dessa mesma encarnação.
Não, eles precisam ir se atualizando. Precisa. Então por que adianta você ficar com tudo que você aprendeu cientificamente neste mundo? Se quando você nascer da próxima vez neste mundo, essa ciência vai ser atrasada. Então, a diferença entre ciência e sabedoria é colocar a cultura em prática. Sabedoria é a cultura em prática. Porque na hora que você coloca a cultura em prática, some a própria cultura. Porque você começa a fazer sem precisar pensar no que está fazendo. Entendi. Então seria mais ou menos, Pai Joaquim, como tirar dos acontecimentos a história que a gente coloca neles? Não. Seria você retirar dos acontecimentos toda a sua compreensão sobre ele. Isso. Por exemplo, alguém dá um tapa na sua cara. Você retirar dessa história tudo que você acredita. Eu não devia apanhar, esse homem é um bandido, esse homem não presta. Retirar todo este conhecimento, ou melhor, essas conclusões que os seus conhecimentos lhe levaram a viver. Mas então só é um gancho para uma pergunta que me pareceu interessante, alguém sugeriu. Esse tapa na cara, a pessoa vai viver numa outra encarnação como resultado de um karma? Não, o que ele vive não é o fato do tapa. O que ele vai viver como karma, ou seja, como reação à ação, é a forma como ele se comportou enquanto levava o tapa. Se ele agir como Cristo, doando a outra face, isso não é material, isso é simplesmente não brigar, ele terá um karma. Se ele reagir lutando, xingando, criticando o outro, querendo se impor, ele terá lá outro karma. Então não tem nada a ver dizer que ele vai tomar um tapa numa outra vida, ele vai viver aquela vicissitude. Isso, vai viver outra vicissitude. Na verdade, tudo está ligado a emoções, a forma emocional como você reage ao que acontece na vida. Seja você receptor da ação ou emissor da ação. O que é, seu caboclo, a verdadeira sabedoria? A verdadeira sabedoria, filho, é ficar com o tempo preciso, com a calma precisa para compreender os acontecimentos da vida e da natureza, filho. Se você chegar a ter um tempo contínuo, todo o tempo todo, com esse equilíbrio, você vai ter sabedoria. Porque Deus mesmo, as falanges mesmas da sabedoria, filho, vai entregar para você o conhecimento que precisa para a sua evolução. Compreende, filho? Teve um apóstolo que disse para Jesus, logo quem pode se salvar? Se as coisas são desse jeito, a gente nunca pode compreender. E aí me veio à mente agora, se a compreensão do mundo espiritual não está para o ser humano, que só consegue agir partindo desse ponto e desse princípio, por detrás da máscara, como é que ele vai então fazer essa transição? Muito simples. Da forma como eu disse lá atrás, você que realmente existe por detrás do humano, vai se redescobrir como este ser além do humano. Então, vó, mas só que esse eu, que existe por detrás da máscara, ele tá lá, sei lá, puxando a carroça, mas ele tá lá atrás e é a máscara que mais fala hoje em dia. Bom, isso é a visão da máscara. Ah lá. A máscara acredita que se move por vontade própria
que existe independente da vida que anima? Eu lhe lembro que não. Eu lhe lembro que a máscara só fala porque a vida permite, e que a máscara se cala quando a vida ordena. E tem gente que, então, inclusive essa pergunta aconteceu também. Podia Deus ter criado a humanidade em melhores condições? É por isso que eu já falei, Deus não criou ninguém. Ah lá. Não tem melhor condição, não tem pior condição. Se você abrir mão deste conceito, Claro. se resolve. Uhum. Agora, querer acreditar que Deus criou num determinado estado e questionar Deus porque não é diferente, é sair do seu papel de criatura que você acredita ser. Já está aí, ó, cometendo crime contra a sua religião. Já está sendo um infiel. Então. Aí eu lembro, não se preocupe, não tem Deus que cria. Não tem condição melhor nem pior. Esquece isso. Vem aqui comigo, senta um pouquinho aqui comigo nesse silêncio. Vem comigo aqui nessa paz. Lembra que tu é amor. Lembra que tu é aceitação plena. Pronto, tudo isso se esclarece. Não tem mais por que brigar, não tem mais por que questionar, não tem mais por que sofrer. Nessa paz aqui, dessa aceitação plena, dessa não divisão, esse estado que é a sua realidade, tudo isso se resolve. Mas você faz a escolha, quer brincar mais um pouco? Brinca. Mas já infectou. O vírus já se instalou. Como eu disse lá atrás, quanto mais correr, mais rápido o bicho pega. Porque, irmão, o sino já bateu, irmão. O sino já bateu para a experiência nesse planeta. Já é hora de todo mundo acordar. Não tem mais muito tempo. Agora as almas vão começar a estourar aqui dentro. E está sendo assim, ó, como é que vocês chamam isso? De fogos de artifício, coisa maravilhosa acontecendo. Fogos de artifício, as almas estão estourando dentro da forma, comunicando uma lucidez numa velocidade, uma velocidade extrema. A luz está despertando nos átomos de maneira simples, fácil, suave, tranquila. Isto está um ano novo. Isto está um ano novo. Quantas, a senhora tem ideia de quantas pessoas trabalham de subordinados da senhora? Quantas pessoas? Esses espíritos. Ou espíritos? Espíritos. Puxa vida, tem um monte. A senhora nunca parou para contar? É natural. Passaria a eternidade toda contando. Né? Porque a senhora ia ter sempre que parar para fazer alguma coisa. Os mais importantes que trabalham, sim, filho. Não, que estão trabalhando aqui diretamente com a Rosa Vermelha, sim. Ela conhece, estamos em contato o tempo todo falando. Hein? Isso sim. Mas às vezes também eles têm outros trabalhadores. E aí tem o abaixo do coroado. Eu não sei, porque toda hora que eu vou falar Dona Rosa, eu quero falar vó. Vou chamar a senhora de vó. Já é a terceira vez que eu paro para não falar. Mas eu não vou falar de Dona Rosa. Mas dentro de um templo de Umbanda que é bem trabalhado, estamos todos bem orientados, não estamos? Sim, Vocês aí do mundo sim. Não é para ficar com medo. Não, de forma nenhuma. O que eu estou lhe dizendo é que o processo de desenvolvimento mediúnico é uma adequação energética ao corpo espiritual do médium. Não é isso que você queria saber? Isso. Então, o que eu estou lhe dizendo é que o processo é recíproco. Tanto o médium tem que se abrir para a entidade, como a entidade tem que entender as limitações do médium, até do ponto de vista físico. Entende? Então, este é um processo que vai se dando paulatinamente. Entendi. Então, nada de pressa. Você vai fazendo uma adequação, uma sintonia fina neste processo.
Tá. Porque existem entidades e entidades. Existem entidades que sequer são deste plano. Nossa. Bom, por que você acha, por exemplo, vocês que gostam do tema, né? Por que muitas entidades que vocês chamam de ETs se manifestam na Umbanda? Eu já nem sabia que isso acontecia. Muitos. Mas tipo, como o Preto Velho? Como preto, escolhem uma linha de trabalho, como Preto Velho, como Caboclo, claro. Só que para eles também é difícil. Porque além deles muitos deles não tiverem uma encarnação neste plano, então eles precisam ser orientados sobre como adequar a sua energia para que seja feito o acoplamento de forma que não seja prejudicial para o médium. E muitas vezes são entidades de muita luz e quando eu digo muita luz, significa um coeficiente energético elevado. Ou seja, tem muito mais energia. Entendi. Então ele tem que densificar isso e colocar isso num nível palatável para aquele médium especificamente. Tá. E na nossa linguagem, eles passam por um cursinho em Aruanda antes de vir para cá. Sim. Então, eu vou terminar de ler. Porque também, não só um cursinho, mas os cursinhos. Porque não aprendem só sobre os mecanismos de incorporação, aprendem também sobre a sociologia do planeta, a geologia do planeta, a química do planeta, as relações sociais. É um grande aprendizado. É uma faculdade inteira. Sim. Mas aí eu ouvi dizer que um ano nosso para vocês é 60 anos, ou ao contrário? Não sei como lhe dizer em termos de correspondência, vamos dizer assim, cronológica. Mas o que posso lhe dizer é que o que vocês estudam em uma vida, aqui nós estudamos num minuto. Ah lá. Então dá para aprender bastante coisa, né? Aí. Olha, eu vou terminar só de ler essa resposta. Seu Pena tem uma pergunta. Estamos terminando também, Felipe. Então vamos lá. Olha, para executá-la é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. Então, quando ele fala ordens de Deus, ele está dizendo da ideia de a solidariedade que o senhor falou, que contribui com a evolução do todo. Eu acho que quer dizer que a cada encarnação, independentemente de onde seja, aquele espírito assume uma missão porque o papel dele faz parte do todo. Então, ao assumir aquilo e ao cumprir aquela missão, seja do ponto de vista pessoal, seja do ponto de vista relacional, ele também vai estar contribuindo para que outros espíritos também tenham as experiências necessárias. A minha experiência só é possível porque você está aí. Ninguém vive sozinho. Não é? O coletivo é muito mais importante do que individual. Apesar de, nesse momento histórico, vocês acharem que não, porque hoje sempre é o indivíduo. Na verdade, o coletivo é muito mais importante. Como eu posso estar bem se o outro não está bem? Como eu posso ter tudo se o outro não ter nada? Parece óbvio, mas hoje não é. A ótica está tão invertida que o individual e o sucesso estão acima de qualquer coisa, não é? Nossa. Então, assim, quando vocês passarem desta fase, e vão passar, vocês vão entender que eu como indivíduo, me realizo na coletividade. Só se eu for de serviço para essa coletividade. Se eu tiver um sentido de existir dentro dessa coletividade. Porque eu, por mim mesmo, não sirvo para nada. Nossa. Entende? Sim. E ele termina assim a resposta. Ele diz, é assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Exato. Ou seja, o meu valor pessoal é valor a partir do momento que eu coloco esse valor à disposição do outro. Entende? Entendi. Eu só posso me vangloriar dos meus feitos se eu tiver feito bem para a coletividade. Eu só posso me vangloriar das minhas experiências se mais gente se beneficiou com elas.
eu só posso dizer que minha vida, ou só posso validar minha vida neste plano a partir do momento que eu fiz uma diferença para os outros. Você não é o seu próprio ponto de referência. O outro é seu ponto de referência. E as pessoas se esquecem disso. É o meu sucesso, a minha casa, o meu trabalho, sempre o meu. Só que a sua casa, o seu trabalho, depende do outro. Então a perseguição de um outro ser humano seria, numa analogia, o cachorro perseguindo o próprio rabo. E quando lhe faz mal, é o cachorro mordendo o próprio rabo. Porque está mordendo a si mesmo. Na verdade, o que eu quero dizer é que as pessoas têm que validar a sua vida em relação ao outro. Não é que eu precise do outro para me entender, mas eu preciso do outro para dizer que o que eu sou faz uma diferença nessa experiência coletiva. E essa tua individualidade, junto à individualidade do outro, e é do outro, e é do outro, é que compõe essa cocriação em Deus. E se é divino, quando eu falo cocriação com Deus, é porque tem um propósito divino. É porque não é um propósito em vão. Ele tem um propósito divino, ele tem uma finalidade. O que é o propósito divino? O que é ser divino? É estar de acordo com as leis da criação. Não ferir, não matar, não usurpar. O básico. As leis básicas cristãs. Se eu consigo trazer a minha individualidade para uma experiência encarnacional, dentro destes conceitos, e ainda assim consigo fazer a diferença na vida do outro, com certeza você vai ter realizado a sua missão. Isso é divino. E é assim que se cresce e é assim que se evolui. Apesar de todas as dificuldades. Nunca se sentiu a vítima. Nunca se sentiu coitado. Nunca se sentiu rejeitado. Não. Este é o meu caminho, estas são as minhas dificuldades, isto eu tenho de bom, isto eu não tenho de bom, o que eu posso fazer com essa equação? De que forma eu, ao crescer, posso ajudar o meu semelhante? É isso. É fácil? Não. Mas quem disse que seria fácil? Há mundos mais felizes. Quem vocês quiseram vir para cá, não é? Parece que fomos exilados, tá? Não foi por querer. Muitos foram exilados e ficaram perdidos aqui. Mas pode ter certeza que se vieram como exilados, não devem ter sido as melhores pessoas nos seus planetas de origem, né, meu filho? Tá certo. Mas o senhor disse que tem gente que quis vir para cá, porque eu imagino que ninguém quer ir para um lugar pior. Sim. Muitas pessoas. Muitas pessoas porque têm consciência do seu valor pessoal e sabem que pode fazer a diferença num planeta. Claro. Tem muita gente aqui em missão. Muita mesmo. Infelizmente, vamos dizer assim, a maior parte é gente perdida, tentando buscar o fio da meada. Você sabe disso. Mas tem muita gente que quer ajudar esse povo a encontrar o fio da meada. Isso em si já é de um valor fantástico. E essas pessoas têm essa consciência. E muitos de vocês, trabalhadores espirituais ou trabalhadores da luz, como vocês gostam de saber, têm esta missão de trazer o esclarecimento e de trazer a verdade do espírito sobre a matéria. O problema é que muitas vezes, muitos desses trabalhadores da luz caem num tipo de misticismo sem sentido ou ficam muito mais preocupados com os rituais do que com as palavras e com as ações. E aí acabam se perdendo também, não é? Então, falar do Espírito é falar que cada um é filho de Deus. Olha, seu Esse é o sentido do Espírito. E quando ele trabalha assim, nesses lugares, o que ele faz?
Por que não pergunta, Chumirim? Por que não pergunta pro Chumirim? Por que tu tá querendo falar? Porque a Rosinha pode ir embora. Não, mas viu, Rosinha? Pode chamar o Chumirim, que também tem seu brinquedinho. Não, mas é porque você é amiga dele. Às vezes você tá aqui, ele gostaria de ensinar. Entendeu? Porque eu sou amiguinha dele, que eu tenho que saber a vida toda dele. Tu sabe a vida toda da tua amiga? Não sei, Rosinha, mas tá bom. Olha, fala o que você faz aqui. Por exemplo, você vem assim para incorporar no cavalo e às vezes quando você não está incorporada, você inspira ele a ficar feliz, é isso? Sim. Entendi. Às vezes, o que acontece? Ninguém olha para uma florzinha. Você perguntou por que todos são de nome de Rosa, Rosinha. É assim ou não? Foi, perguntei, ué. O cavalo tem a pombagira rosa, o outro tem... Ele tem rosa vermelha, o outro tem rosa dos infernos e agora o seu nome é Rosinha. Por que todo mundo gosta da rosa? Porque a rosa é simples e é bela. A rosa tem seu encanto. A rosa, o perfume da rosa tem a sua magia. E eu sou Rosinha, uma flor mais pequenina. Oh, que bonitinho. Mas com uma importância também importante. E presente na Umbanda. Somos colaboradores. Na Umbanda. Por que a flor? Porque quando meu cavalo, assim, está triste, a Rosinha diz, olha uma flor. Que lindo. Ela não está se preocupando se você tem um ar acondicionado, se você tem um carrinho, se você tem, assim, uma bicicleta, se você tem esses aparelhos que eu não conhecia, mas que podem estar agora, por exemplo, falando com você. Não. Olha, sim, a flor, as aves que vão voar, os passarinhos que estão voando, que cantam. Escuta o correr do rio, hein? As águas. A simpleza da vida e a alegria que traz nos corações, a simpleza de Deus. Deus fez tudo com amor. Ele falava e aparecia. Ele planejou o mundo, as montanhas, as árvores, os peixinhos no mar. Toda a criação foi perfeita, porque Deus está impregnado em cada um dos detalhes da natureza. Por isso que eu sempre falo com ele, para de tanta correria, para. Olha a natureza, olha Deus na natureza, até na pedra. Você olha uma pedra e tem seu valor, tem Deus. E nós, e todos têm a divindade em eles. Todos simpatizam e todos têm Deus. Então, por que ficam tão preocupados? Por que é elemental? Por que coisas materiais são tão preocupadas na vida da gente? Só tem que olhar, esperar e fazer a sua parte. Mas não tem que fazer demais, porque o tal vai ficar doente.
Pode ficar doente do físico, pode ficar doente da mente. Maluquice. Entendi. Olha só. Você tá com coceira no nariz, Rosinha? Sim. Rosinha, eu vou contar uma história pra você. Você sabe que o Pai João das Almas, ele tem um gatinho. E às vezes, quando ele vem trabalhar, ele vem com o gatinho dele. E ele diz que ele gosta muito do gatinho e que diz que Deus é muito bom pra gente. E foi a cigana Sete Saias, eu acho, que deu pra ele o gatinho, que ele disse que o Exu gosta muito de trabalhar com animalzinho. Você pode falar um pouco dos animalzinhos que tem na Aruanda, se você tem um? Eu tinha 3 cachorros. Bom, também 2 gatinhos. Nossa. Sim, porque eu gosto muito do animalzinho, sabe? Mas, sim, eles brincam o tempo todo comigo. Por isso que quando eu cheguei, a cachorra aqui, você tá brincando comigo, né? Que eu gosto de brincar com os cachorros. Era a minha. Eu tenho 3, são branquinhos. Meus gatinhos, sabe qual que é a cor dos gatinhos? Não, qual que é? Branca. Você gosta de gatinho branco? Eu gosto de gatinho branco com os olhos azul, claro. E eles têm rabinho? Ele tem o quê? O rabinho. Sim. Tá bonito, então. Mas tinha diferente dos que tem aqui na Terra, hein? Por quê? Porque lá eles estão revestidos de luz. Não importa a cor que tenham. Estão revestidos de luz. De uma luz que não tem assim. Aqui neste plano. E quando... Isso que são um pouquinho diferentes. Mas não falei que são diferentes totalmente, hein? É verdade. Por favor. Você não falou, é verdade. Realmente. Ô, Rosinha, você sabe o nome, você colocou o nome no seu gatinho? Colocou. Então, qual o nome que você colocou no gatinho? De qual deles? Dos 2 que você tem. Olha, eu vou falar pro você o nome do gatinho do Preto Velho. Chama Chumbinho. Ele contou pra nós que o gatinho dele chamava Chumbinho. É bonitinho o nome, não é? Lindíssimo. E qual que é o nome? Lindíssimo. E qual que é o nome do seu gatinho? De qual? O branquinho. Os 2 são branquinhos. Mas então fala o nome dos 2, né? Sim. Tá. Se chama branquinho direito, o outro se chama branquinho esquerdo.
Mas e a hora que ele muda de lugar? Ele muda de nome? Fica com o mesmo nome? Branquinho esquerdo, branquinho esquerdo. Enxerga? Ah, entendi. E daí ele vem. Porque a Rosinha não tem a criatividade do pretito. Para mim é simples. Uma vez sentou no meu colo, perto dos meus braços direito. Então eu falei, você vai chamar direito. Ah, entendi. E o outro sabe, não tinha jeito. Tinha que chegar no esquerdo, então eu falei, tu vai te chamar no esquerdo. Agora... Que tem meu firmamento, mas olha que bom. Isso é muito bom. Isso é muito bom mesmo. É sinal que você não coloca limites na sua busca. Isso é bom. Porque aí vai chegar lá na frente e vai separar, né? Vai começar a separar as coisas. Realmente. E como é que tá as coisas? Guardião, senhor Sete Encruzilhadas, existe caminho do meio? Existe, porque o homem acredita que existe. Olha, temos aqui um ponto de vista de um pessoal que disse, olha, esse seu Sete Encruzilhado está mais para arcanjo do que para Exu. Sim, sou um arcanjo, todo preto, tô lá embaixo, entronado. Cada um se mete no arcanjo que quer, plasma no arcanjo que quer. Eu sou assim. Tá certo. É que nem às vezes eu vou fazer limpeza na casa do povo, aí tem as criancinhas, né? Aí eu vi para as criancinhas e falei, sou um anjinho, tiazinha, mas não falei que cor. Não falei que cor. Né? Tá certo. Agora é engraçado, né? O mental do povo como é. Como ele concebe um Exu, não consegue conceber algo além. Não vê? Realmente. Por isso que tem que ser um pouco da ramificação das linhas africanas. Porque Exu nasceu lá. Tá. Né? Então você tem que começar a sair um pouco dessa ramificação. O senhor disse que Exu nasceu lá, ele era primeiro representado por um orixá, um orixá, e daí aqui... pelas religiões lá africanas. Como orixá. E foi com a Umbanda que ele se tornou... Aqui foi misturando. Foi misturando caldo, né? Aí fui misturando caldo, candomblé, Umbanda, Quimbanda, foi misturando. Isso. E aí, tá essa bagunça aí que vocês fazem. Mas olha, eu comecei com uma brincadeira, mas também existia um pouco de pergunta ali. Pode chegar aqui? Não pode, né? O senhor... existia um pouco de pergunta na ideia do... Se existe... Vamos botar ali. Se existe caminho do meio. De novo essa história? Mas é porque ficou remanescência de dúvida nas pessoas. Ah, meu santo! Eu digo pro senhor, o senhor acha que... Ah, meu Deus! Você acha que é só uma menina que é difícil de entender, Tem bastante gente, mas eu vou perguntar, porque às vezes as pessoas dizem, não, mas isso é só um ponto de vista do seu Sete. Não, mas vai. Tá lá, vou continuar. Ora, o Yariri ensinou isso pro senhor e agora o senhor entendeu que não existe o caminho do meio. Ou tá no bem ou tá no mal. Sim. Mas ou tá no branco... Ou tá dentro ou tá fora. Dentro ou fora é mais uma analogia boa. Tá. Dentro ou fora desse crescimento espiritual proposto pela divindade? Sim. Vamos dizer assim, pelo plano. Tá. Pelo plano. Pelo plano. Pelo plano. Não colocar uma divindade, pelo plano. Tá. Pelas leis universais. Sim. Tá bom. Então agora, o livre-arbítrio, a Ciganinha tocou um pouquinho nesse assunto hoje. E o senhor fala... linguaruda? Deixa eu falar de linguaruda. Não era, tem coisa que não era para falar? Não, eu sempre falo assim, quando ela vem na terra, ela sempre faz muito mais do que ela deveria fazer. Eu sempre falo assim, bota um limite na coisa. Né?
deixa um pouco o ser humano caminhar. Então com essa porcaria dessas cartinhas que ela tem, tá sempre fala um pouco mais, sempre fala mais, sempre quer carregar no colo, né? Coisa de mãe, por isso que eu chamo ela de linguaruda. Eita. Só que tem um outro povo que falou, o seu Sete como Exu, ele segura muita informação. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Que Exu não devia segurar, ele devia falar na lata mesmo e... Peraí, não é assim, né, seu Sete? Bom, cada Exu vai pra banda que quer. Eu respeito uma lei. Tá certo. Então, como eu respeito uma lei, eu sou obrigado a fazer o que a lei está me determinando. Então, cada um faz a banda que quer. Tá. E agora, o que eu estava falando, que a cigana tocou um pouco no assunto, é do livre-arbítrio misturado com o passado, como se fosse, o senhor também falou disso, o passado, o construtor do presente, logo o livre-arbítrio, ele está no que a gente decidir fazer hoje, em termos de ações, que é isso que vai decidir o nosso futuro, o nosso livre-arbítrio. Tá. E por que você está repetindo? É isso mesmo. É isso mesmo. O que você não entendeu? Então, eu gostaria que o senhor esclarecesse o livre-arbítrio no que diz respeito ao caminho do meio. Porque se está tudo certo mesmo... Ele vai pra cá? Eu vou para lá. O senhor vai para lá, eu vou para lá. Se existe caminho se não existe caminho do meio, existe o caminho da esquerda e da direita. Vamos chamar assim, só para analogia. Melhor coisa, da direita e da esquerda. Ah lá. Então, eu posso... Porque ninguém gosta de ir para a esquerda, entre aspas. Porque vê a esquerda como uma coisa ruim, mal, que estagna o desenvolvimento da pessoa. Eu já sei que você vai falar isso. Mas fala, vamos ver. Às vezes você precisa ficar triste. Porque o seu corpo, o seu físico lá interno, precisa sentir essa tristeza para ter uma reação diferente para resolver o problema. Então, não coloca assim, da direita e da esquerda, mas não coloca a esquerda como uma coisa negativa que já está tudo errado. Entendi. Porque a direita também é negativa para quem não está naquela sintonia. Às vezes você precisa chorar porque você teve uma reação. É uma reação que o seu corpo está sentindo por algo que aconteceu externamente. E isso não é negativo. A tristeza não é negativa, a mágoa não é negativa. Olha, já vou falar com ele para falar, mas já que eu estou aqui, eu vou falar. Fala, seu Sete. O homem que implantou esses dois caminhos, falando que a tristeza, o ódio, a raiva, o rancor, é pecado. Mas todo homem passa por esses caminhos. E só assim, quando você passa, você consegue entender e dar importância para os outros que são positivos. Mas não o negativo, como vocês pensam, isso é pecado, isso é negativo. Tá dando para entender? Sim, eu entendi desde a primeira vez. Se o homem não passar pelo corpo do ódio, ele não vai dar valor para as outras coisas. Mas o que acontece, ele não dá valor, ele prefere ficar no ódio, no rancor, na tristeza. Claro. Porque é mais fácil. É mais fácil. Mais fácil. É muito mais fácil você polarizar algo, digamos assim, da esquerda, do que você polarizar algo da direita. Claro. Agora, quando o senhor fala polarizar... É que nem vamos falar do ser humano. Segura aí. Segura as porteiras, seu tranca-rua. O seu Zé que vai falar. É que nem lá nos centros, né? Nos centros urbanos, né? O que acontece? A maioria das pessoas, o que está acontecendo, isso não está muito bom, vem com o Exu na frente e já começa a incorporar. Isso já não é muito bom. Aí entra para a gira, né, o que vocês chamam da escolinha, para aprender. Aí ele não tem o conhecimento, o médium não tem conhecimento, aí o que acontece? Ele fica copiando o que os outros médios fazem. Aí todo caboclo manca. É verdade. Todo caboclo manca. É verdade. Todo Exu vem curvar. É assim. É assim mesmo. E fica. Tá, agora eu vou trabalhar assim, para você ver o
que é um Exu trabalhando na consciência do médico? Vou trabalhar assim pra você entender. Ó. Nossa. Aí o que acontece, né? Todo Exu vem desse jeito. Ixi. Porque o que se chama isso? Mediunidade ramificada na falta da consciência do médico. Aí vem lá, é um condicionamento isso daí. É um condicionamento. Não é? Isso é errado. Isso é negativo. Agora, o olho da tristeza, quer que eu levante? Não, fica bom, do jeito que o senhor quiser. Fica abaixado aí, mostrando o que é um Exu verdadeiro. Que nem Exu. Exu de verdade. Que nem Exu, porque já estou falando com o seu arcano, de ficar torto. Não, porque aí eles vão achar que eu sou Exu mesmo. Mas depois o senhor vai... Pega o Marafa. Cai eles vão ver que eu sou Exu. Já tá me chamando de arcano. Mas agora o senhor ainda se veste de branco. Agora o senhor piorou. Aí é da consciência do médico. Me fale pra... Ela não gosta de roupa preta. É ela que não gosta? Ela não gosta. Mas o senhor vestiria? Meu filho, se eu tiver que vir com ela de qualquer jeito, eu venho. Tem Marafa aí? Tem Marafa aí, quanto que tem? Vai, pode continuar. Tá. Então o senhor está dizendo que existe esse... Vai lá, abaixa aí, fica igual a Exu. Meu filho. Tá aberto? Exu. Fica nas costas, né? Seu certo, tem Exu que vai criticar o senhor, hein? Mas por quê? Porque o senhor está tirando sarro. Mas não estou, meu filho. Eu estou falando que vocês concebem. Tá, vai lá, ensina a gente então. Vocês concebem Exu, porque vocês não estão falando porque está de branco, está falando de coisas evoluídas. Que aí não é Exu. Ué. Então, agora eu estou plasmado da forma que vocês concebem. Como que a gente consegue? Assim, curvado, torto. Falando grosso. Sim. Claro. Mas é um arquétipo da Umbanda. O seu Marabô falou, eu não preciso falar desse jeito, mas faz parte do arquétipo da Umbanda. É o arquétipo da Umbanda. Para vocês entenderem. Não é o arquétipo, é o que vocês construíram. Não, mas não precisa. Não é isso aí. Porque eu estou ouvindo do jeito que vocês estão concebendo. Caboclo da mata, virgem da mata, cerrada lá da Zurina. Caboclo da mata, virgem da mata, cerrada lá da Zurina. Quem manda na mata chora, se quem manda na... Marcos, arruma um vídeo. Cheiro, mamãe, tem cheiro do panchá. É xincar, cara, cante, cheiro, cara, cante, cheiro, cara, cante, cheiro, espírito, cheiro. Tchau, Xuxi. Oh, meu pai. Salve. Saudade, meu pai. Jefferson? Aqui, ó. Sim, pode falar. Papai Jocada, nossa, acabou com o Tupinambá. Cheiro, mamãe, tem, filho. O que vocês fazem com ele? Então, pai, ele quer entrevistar o senhor. O senhor é um astro pop já. O pai Joaquim já fez umas quantas? 3, né, Jeffrey? Por aí. O Pena Branca já fez umas 3 entrevistas. Nós só tentar mais. Você sabe que essas coisas eu não sou de muito desses, né, filho? Eu tô aqui do seu lado, pai, porque às vezes você não entender alguma coisa. Ele tá fazendo um estudo, né? Pra mostrar como é que são as entidades de Umbanda, né? Então... Onde está esse cachorro? Tá entendendo? Ele? Pode falar, Jeff, ele tá te ouvindo. Tudo bem? O senhor o senhor é um caboclo? O senhor é um índio? O que o senhor é? Tupinambá, nós. Tupinambá. Então, qual que é a diferença entre caboclo e índio? Porque Tupinambá normalmente é índio, né? Tupinambá essa indígena, essa marca que nós dá para todos esses filhos que dá buco, que mesmo outras linhas de caboclo,
que faz Tambuco de Norte, time do Brasil, pode ser qualquer raça de índio de que volta beira de rio, beira de Paraná, todos esses podem ser em Tupiniquim, mas eles gostam de ser chamados Tupinambá, porque Tupinambá é raça de índio guerreiro. Então, eu tiro de raça de índio guerreiro. Então, o senhor se identifica com essa linha de trabalho porque na encarnação última do senhor, o senhor foi um índio? Eu sou índio. Como que é? Ele foi um índio, sim. Foi um índio, então tá. Então, e quando o senhor foi índio, foi na encarnação que o senhor foi índio que o senhor aprendeu as coisas que o senhor sabe hoje, como fazer um passe numa pessoa, por exemplo? Esse era de fazer esse caçador. Essas coisas que fazia pajé. A gente, as partes de Pachuco nós empreendemos depois que faz desencarne, para ter um bocado na Umbanda. Ah, entendi. Então, na vida do senhor, o senhor era caçador, mas o pajé, então, da aldeia lá onde o senhor morava, sim, fazia esse... O que ele fazia, assim? O senhor prestava atenção ou não? Se fica carregado, que ele está com panema, se fica xintaro, quer que tá ruim, esse pajé esfrega a mão na frente, para puxar o mamaé que está com ele. Mamaé é esse espírito da bicho, e esfrega assim, e sai as cobrinhas na mão, e ele sabe aqui nas cobrinhas que tipo de mamaé que ele tá, e depois ele faz o despacho do bicho mamaé. Às vezes tem a mamaé da beija-flor, muito jovem branco, peixe que vira esse beija-flor, pensava que é bom. Tira o beija-flor bom, tira o beija-flor que não é bom. Que nem espírito da onça, espírito do Guará, espírito Cauã, espírito... nós chamamos de mamaé. Às vezes criança tá ruim, começa porque você chama de zóio gordo. Sim. Mas índio, às vezes porque chegou índio, enxergou aquele mamaé, e o mamaé encosta nele. Aí esse pajé vem e tira o mamaé. Bom, então tem esses animais do poder, esses mamaés, esses animais espirituais, tem do bem e tem do mal também? Tudo na vida, né, filho? Filha, nem tudo é coisa ruim, nem tudo coisa bom, mas tem os plantas que é negativo, tem esses passos que não é positivo, tudo, às vezes tem coisa que tem energia negativa, e às vezes a energia não bate com o fio. Quando o fio é negativo, bicho negativo bom para ele. Quando o fio bom, aí bicho negativo ruim para ele. Então, na aldeia, vocês todos respeitavam o pajé? Pajé é médico, pajé é pai de santo, pajé é parteiro. Mas esse trabalho de parto é feito pela mulher. Mas ele cuida antes de vir. Entendi. Então, e em cada aldeia tupinambá do tempo do senhor, tinha um pajé só? Um para cada aldeia. E aí, quando ele ia morrer, outro já era escolhido? Deixa pro filho. Ah, fica pro filho já. Filho de pajé, pajézinho. Pajé. Tá certo. E então, a pergunta assim também, daquela hora, o senhor, enquanto nessa vida o senhor foi caçador, mas o senhor se interessava pelos trabalhos do pajé ou não? Eu não. Não? Cada um tem chá. Mulher tem que fazer biju. Caçador faz caçador, curador faz curador. Cada um faz sua parte. Não mete com mão no olho. Tá certo. O que o senhor acha hoje? O senhor anda por aí trabalhando na Umbanda, o senhor conhece a falta de disciplina do, entre aspas, homem branco, né? O que o senhor acha do jeito que a gente cria as crianças hoje comparado com o jeito que vocês cuidavam das crianças antes?
Primeira coisa que vocês fazem de criadorado, você chega e bate no criança. Índio, quando quer falar com o curumim, ele baixa, fora no meio das ventas dele, hora dentro das butucas dele. Ele respeita ele desde pequeno. Quando respeita ele desde pequeno, ele sendo grande e não faz safadeza. Vocês batem, é que nem vocês batem em gato, quando bate em cachorro, isso fica sem vergonha. Não é batido que você vai conseguir as coisas, é por respeito. Nós respeitamos a curumim desde pequeno, não dá castigo. Castigo é para dar para quem é guerreiro. Às vezes guerreiro faz coisa ruim, ele toma... Mas assim mesmo o guerreiro não faz coisa ruim, porque sabe que o castigo é grande. Às vezes nós coloca... Quando passa esse de criança, passa para grande, nós coloca esse mão com abelha, formiga, na mão, e tive que aguentar sem chorar. Que índio só chora de alegria, índio não chora de dor. Quando coloca essa uva, com folha, e prende as formigas ou abelha, ele teve que aguentar daquele sofrimento, quando ele vira de curumim para grande. Mas quando o pequenaco não faz ruindade, pequenaco, tudo tem seu tempo certo. Não é tempo de apanhar quando chega grande. Vai bater do tamanho dele. Então vocês tinham esse ritual de quando a criança passa e o jovem se torna um adulto, ele tem que colocar a mão assim no formigueiro e aguentar sem dor, sem reclamar? Amara formigueiro na mão dele, né, filho? Amara a mão assim. Ele sabe como é, filho? Não sei. Você sabe como é, Jéssica? Eu já vi um documentário de índio que faz isso. Que nós faz também de enfiar toco no pinto. Ave Maria. É coroca, sim. Sei. Então tá. Então o conselho que o senhor dá é não tratar as crianças com violência física. Criança apanhado que criança pequena agora, se apanhado de adulto, quando crescer vai virar ladrão. Então tá, o senhor disse o que não se deve fazer, mas o senhor acompanhando, porque é na criança que a gente corrige, né? E depois o senhor vê como que é tanta gente que o senhor tem que cuidar aí do lado do mundo espiritual para o senhor ajudar a encaminhar as pessoas para o lado certo, sobretudo depois que desencarna. Então o senhor falou que não é bom fazer. O que é bom fazer então? Não é bom maltratar quando é criança. O que é bom fazer? Conversar, baixar. Quando o pai tem respeito pelo filho, o filho tem respeito pelo pai, só de olhar nos olhos já sabe o que tem que fazer. Tá certo. Respeito, filho, tem que respeitar. Pensa que criança bicho para bater, não pode bater bicho. Nem bicho nós bate, nós pega fiote de macaco, às vezes mata macaco mãe, e nós pega fiato, nós cria o macaco como se fosse filho nosso.